A ideia hoje é falar um pouquinho sobre arquitetura, padrões de arquitetura, como que a gente pode pensar a arquitetura para a resiliência dos nossos softwares. E resiliência é uma coisa importante, porque, afinal de contas, não adianta nós termos uma boa API, não adianta nós termos uma boa documentação, se o nosso serviço eventualmente não funciona de forma consistente. Eu uso esse slide em quase todas as apresentações que eu faço, e eu vou me dar o direito de usar ele novamente aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho das coisas boas que eu fiz. Eu acho que eu fiz boas coisas já em software, mas o que agrega mais valor no meu trabalho acaba sendo, invariavelmente, as mancadas que eu dei, e não foram poucas. Então, são as cicatrizes que contam a história do guerreiro. De muitas formas, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, direto ou indiretamente, de erros nos projetos que eu andei cometendo nos últimos, meu Deus, mais de 20 anos. Mas só para que a gente possa trabalhar com a mesma linha de concepção, eu sempre gosto de começar uma palestra sobre arquitetura tentando proporcionar alguma discussão sobre o que vem a ser arquitetura de software. Porque, por incrível que pareça, um dos termos em que os arquitetos mais discutem é o que, afinal de contas, o que é arquitetura. Eu não quero aqui definir uma regra em pedra, mas eu só quero trazer para vocês a minha concepção para garantir que todo mundo esteja enxergando a mesma coisa. Não quero que vocês troquem a definição de vocês, é só para a gente usar essa por enquanto. Quando eu falo em arquitetura, eu estou falando basicamente em 4 componentes, ou 4 elementos. O primeiro deles são os componentes da minha aplicação. Como que você enxerga a sua aplicação? Como que você decompõe a sua aplicação? Isso é um tantinho abstrato, essa discussão pode ir um pouco mais longe, mas começamos por aí. Como que você, se você fosse desenhar a sua aplicação de alguma forma no papel, como que você decomporia a sua aplicação para poder explicar ela? O segundo elemento são as responsabilidades de cada um desses componentes. Quais são as responsabilidades que você atribui a cada componente? E aqui, aliás, costuma estar uma grande dor de cabeça para quem trabalha com software, porque à medida que o tempo vai passando, as responsabilidades dos componentes elas ficam um pouquinho confusas, né? Você começa a ter um ou mais componentes contribuindo com uma mesma responsabilidade, e isso pode ser um problema. O outro ponto que também é crítico são os relacionamentos, ou seja, como que os meus componentes funcionam, como que eles se comunicam. Esse ponto é crítico, principalmente em tempos de microserviço, né? As pessoas estão falando tanto sobre microserviço, e eu tenho um caso de um cliente que, ao examinar o problema que ele estava encontrando, o problema que ele estava encontrando é que ele tinha os sistemas dele topando quase 1 gigabit em cima da rede, porque ele estava transferindo objetos de um tamanho descomunal num volume que ele não tinha previsto para produção. A última coisa que eu queria trazer para vocês é essa visão de estratégia. Aliás, a fonte acabou não funcionando bem aqui, tá? Mas para compor a estratégia da arquitetura, o que eu quero dizer com estratégia? Estratégia, do grego estratégia, estratégia é um padrão coerente para a tomada de decisão. Invariavelmente, quando a gente está desenvolvendo software, a gente tem várias vezes trade-offs. A gente tem caminhos onde a gente pode seguir por um lado ou por um outro. E existe dentro do time pessoas defendendo uma solução ou outra. Isso acontece todo o tempo. A questão é, como que você escolhe que caminho seguir? O seu padrão coerente para tomar a decisão é o que eu defino como estratégia para a arquitetura. Então, para essa definição, simplificando, eu traria para vocês que a arquitetura de software é igual aos componentes de uma aplicação, as responsabilidades desses componentes, como que se relacionam e a estratégia. Mas, trazendo a coisa de uma forma mais tangível, vamos falar sobre resiliência e pensar em arquitetura. Como que a arquitetura pode colaborar para a resiliência? Eu quero colaborar com vocês com 3 observações que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos. A primeira coisa é que o caminho para você obter uma boa arquitetura é você já começar pensando ela com a ideia de medir, medir e medir. A gente precisa começar a pensar em como que nós conseguimos determinar se a nossa aplicação está performando bem ou se ela está performando mal. Nós temos que pensar, no momento zero, como que em produção eu vou saber se as coisas estão funcionando ou se elas não estão funcionando. Essa tem que ser preocupação essencial e ela deve começar no momento zero. O problema é que geralmente a gente deixa para pensar isso no final, quando a gente vai para a produção. E aí o bicho pega. A gente já fala um pouco mais sobre isso. Segundo, em muitos aspectos, cara, isso aqui me atrapalhou. Só um segundinho. A segunda coisa que eu coloquei, não sei se estava aparecendo antes, porque eu me atrapalhei um pouco com o projetor, é que tudo é sobre cache. Chegou a aparecer isso no quadro? Bom, tudo é sobre cache. Em algum momento, a gente vai falar sobre cache também. Meu Deus, o pessoal está mexendo... Ó céus.
Prepare-se para falhas, a sua aplicação vai dar falhas, mas é tudo sobre cache. É tudo sobre cache, certo? E réplicas. Bom, agora que nós começamos a falar sobre isso, vamos voltar para o primeiro aspecto, que é medir, medir, medir. E o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que medir, medir, medir se faz em produção. A gente, com frequência, a gente não faz somente em produção, mas ter boas medidas ou ter uma boa estratégia para coletar medidas em produção é fundamental para que a gente consiga pensar numa solução que seja resiliente. Outro ponto que é muito importante é que a gente tem que... Agora eu vou medir o quê? O ponto essencial é a gente começar a pensar em que, em arquitetura evolutiva, se usa muito o conceito de fitness functions. Não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas a ideia de fitness function é você começar a determinar no início do projeto, olha lá, a arquitetura em termos de estratégia, que medida é relevante e é importante para o teu negócio. A gente precisa ter fitness functions definidas o mais cedo possível. Deixa eu dar um exemplo. Um dos meus clientes está trabalhando com um sistema de APIs e na especificação ele fala que o sistema tem que ser responsivo. Que raios isso significa? O sistema tem que ser responsível. O sistema tem que estar disponível 24/7. O que isso significa, afinal de contas, em termos técnicos? O que significa estar disponível para começo de conversa? Se você fizer um request contra o seu servidor, contra uma API, e ela demorar 1 minuto para responder, é ok? O teu sistema vai estar disponível? Isso, senhores, é o que eu estou definindo como fitness functions. A gente tem que pensar em quais atributos não funcionais, em quais atributos quais são os atributos não funcionais que são relevantes para a nossa aplicação, começando no momento zero. E eu tenho que colocar dentro da minha estrutura, dentro do meu código, dentro da minha arquitetura, alguma coisa que consiga medir esse conceito de fitness function, essa fitness function que eu estou estabelecendo. E mais importante que isso, é importante que a gente tente determinar e associar o conceito de fitness function com coisas que sejam relevantes para o negócio. O que você espera com relação a negócio? O que é relevante para você? E isso tem que ser implantado desde o momento zero dentro da arquitetura. É um exercício de obviedade, mas que eu vejo ser negligenciado o tempo inteiro. A gente precisa ter meta. A gente tem que ter clareza sobre qual é o resultado que é esperado. O que eu estou esperando. Agora, como que eu defino uma meta? A minha aplicação tem que retornar em 300 milissegundos. Esse request tem que ser retornado em 300 milissegundos. Do que me adianta essa informação? Pouca coisa. Porque se você tiver 305, tá bom? 295, tá bom? 340. Na prática, quando você fala sobre medidas e métricas, para você poder fazer monitoramento, você não pode pensar nunca em valores absolutos. Você tem que pensar em intervalos. Qual é o limite mínimo que você tolera? Qual é o limite máximo que você tolera? Uma vez eu tive numa grande empresa em que na sala do presidente tinha um enorme de um gráfico mostrando um gráfico de linhas, mostrando os desvios de qualidade em produção que ele tinha tido no dia anterior. E eu perguntei para ele, cara, qual é a informação que você consegue abstrair a partir desse gráfico? E a resposta dele foi interessante. Ele me disse, olha, tem dias que nós estamos melhores do que em outros. Isso não menciona grande coisa. Então, quando a gente vai pensar sobre estratégia, quando a gente vai pensar sobre fitness functions, nós temos que pensar em intervalos. Para você saber, dentro desse intervalo de normalidade, o que você aceita, o que é aceitável e o que não é aceitável. Porque as tuas métricas têm que gerar efetivamente algum poder de ação. Você tem que saber que algo está errado e conseguir atuar em cima do que está errado. Você simplesmente medir não vai entregar grande coisa. Então eu prefiro medir poucas coisas, mas o que eu medir bem e considerando intervalos. Outro ponto interessante. Pareto funciona quase sempre para um monte de coisas, tá? E com relação à arquitetura de software, a coisa se preserva magicamente. Cara, 80% dos teus recursos computacionais estão associados a 20% do teu código. Pensa com relação às APIs que você desenvolve. 80% do que você entrega, do valor que você entrega,
está seguramente em 20% dos seus endpoints. É ou não é? Eu gostei da apresentação anterior porque você citou sobre a importância de documentação e realmente você definir com clareza onde que estão esses 20% vão te dar a clareza do que você tem que documentar melhor, porque é aquilo que vai ser utilizado com mais frequência. Então, em termos de arquitetura, você precisa ter essa métrica muito, muito, muito clara. Uma vez eu estava ajudando uma empresa que estava trabalhando com um sistema para cartórios. E eles dizendo, poxa, Elemar, o nosso sistema, por lei, tem que estar no ar 24/7. Eu, sério? Não, a gente não pode ficar fora do ar. Eu, tá bom. Aí você vai olhar um pouco mais e vai tentar entender um pouco mais o que é que os caras estão fazendo, e você define que, na prática, o que a lei obriga é que o registro de óbitos funcione 24/7. Todo o resto, não. Olha o tamanho da complexidade que você adiciona no projeto se você tentar levar essa especialização para o geral e para o sistema como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha clareza sobre quais são os 80%, e esses 20% que geram 80% do negócio, e esses caras é onde a gente tem que se concentrar muito em planejar arquitetura e pensar em implicações de I/O. Aqui a palavra de ordem é arquitetura, responsabilidade, componentes, relacionamento, estratégia e tudo mais, e pensar muito sobre I/O. Porque, na prática, os 3 vilões de performance, senhores, eu não sei que tecnologia vocês usam, mas os 3 vilões de performance que vocês vão encontrar nas aplicações de vocês são, na sequência, rede, disco, garbage collector, se você trabalha com Java e .NET. Rede, coitado, ele é o garbage collector? Rede, disco, garbage collector. Em .NET não é incomum você encontrar garbage collector consumindo 90% do tempo de execução da aplicação. Certo? Agora, a gente pode trabalhar com o conceito de Pareto ao quadrado. E Pareto ao quadrado vai trazer para nós o seguinte, 64% dos recursos da tua aplicação são consumidos em 4% do teu código. Essa é outra coisa que a gente pode levar em consideração quando a gente pensa em arquitetura e quando a gente pensa com relação a como pensar a arquitetura para a resiliência. 64% dos teus recursos computacionais vão ser consumidos com 4% do teu código, dos teus endpoints. Nesses caras, muito bem identificados, você vai trabalhar forte algoritmos e estrutura de dados. E aqui aquela máxima dizendo que otimização prematura é a raiz de todo mal não se aplica. Aqui é onde você tem que começar otimizando certo, porque aqui você vai ter 64% do punch na sua aplicação. Por fim, Pareto ao cubo. E talvez vocês nem precisem pensar nisso, mas muitas vezes 51% dos recursos da sua aplicação são consumidos em 0,8% do teu código. Quando você está nesse cenário, aí você começa a falar sobre micro-otimização. Aí você começa a pensar sobre como que você consegue escrever um código mais efetivo, um código que respeita a máquina, um código com um monte de outras coisas. Uma das minhas experiências é ajudar a escrever um banco de dados, o RavenDB. Cara, esse número se aplica perfeitamente lá. 0,8% do nosso código, até um pouco menos, é responsável por 51% de todo o tempo que o banco de dados está processando. Então, ali, naqueles menos de 1%, o nosso código é bem feio. Mas é extremamente performático. Então, em termos de arquitetura, é interessante a gente pensar, quando a gente pensa em resiliência, a gente pensar que a gente tem essas 3 separações. Para 20%, arquitetura, rede. Para Pareto ao quadrado, por favor, estruturas de dados, algoritmos. Pareto ao cubo, você vai trazer, aí sim, micro-otimizações, você vai trabalhar em low level. Muitas vezes você vai parar no primeiro Pareto e vai estar tudo bem. E não tem problema nenhum nisso. Ok? A questão toda é a gente trabalhar de uma forma estratégica. Ou seja, usar um padrão coerente para tomar decisão. Quando que eu vou trabalhar com micro-otimização? Quando estiver trabalhando no Pareto ao cubo. Se não, eu estou gastando um tempo e aumentando o custo do meu projeto. Porque se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem saindo daqui hoje, é que complexidade é custo. E o nosso objetivo é reduzir o custo, certo? Complexidade é custo. Só para ver se vocês lembraram. Complexidade é... Caramba, vocês estão empolgados pra caramba. Vamos de novo. Complexidade é... Isso. Não esqueçam disso. Vamos avançar um pouco mais aqui.
desenvolvimento da aplicação, desenvolvimento de qualquer solução precisa ser incremental. Se você não conhece o que é PDCA, recomendo que você vá dar uma olhada. Todo método de arquitetura evolutiva é baseado fundamentalmente em PDCA. Estude sobre isso, é um tema que eu deixo para vocês para casa. Agora, prepare-se para falhas. Essa é outra certeza. O problema todo é o seguinte, quando a gente começa a desenvolver APIs, a gente começa a pensar em soluções que vão se integrar com o mundo. E quando você começa a desenvolver soluções que vão se integrar com o mundo, você só pode ter uma certeza. Em algum momento, a sua aplicação vai dar problema. Certo? E você tem que reduzir, preferencialmente, o impacto dos seus problemas nos seus parceiros e nos seus clientes. Como que a gente consegue fazer isso se preparando para falhas? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e que fique claro, não sou eu, é o seguinte. Imagine um cenário onde você tem uma aplicação A que utiliza um serviço B. E essa aplicação, utilizando o serviço B, faz essa utilização de forma síncrona. Eu entendo que o serviço A tem 99% de disponibilidade, ou seja, durante o dia eu tenho 14 minutos de downtime. E do outro lado, eu tenho o meu serviço B também tem 99% de disponibilidade, também com 14 minutos de downtime. Como os fatores de sorte não estão do nosso lado, e vocês já devem ter feito a conta, se uma aplicação, se um serviço depende do outro, e de forma síncrona, e eventualmente esse downtime não acontece ao mesmo tempo, o teu sistema, quando um depende do outro, passa a ter disponibilidade de 98%. Ou seja, você passou a ter 29 minutos de potencial downtime durante o dia. A rede pode falhar. O que pode causar esse downtime? Cara, a rede pode falhar. Você pode ter problemas de informação de conexão entre o seu sistema e a sua API. Além disso, lembra, a rede não é segura. Como a rede não é segura, você adiciona ainda outros fatores. Você tem que começar a pensar em criptografia, você tem que pensar em autenticação, você tem que pensar em transmissão de mensagem. Isso é problema para você. Além disso, você tem latência. E esse, aliás, acaba sendo o maior problema de quase todo dev quando começa a trabalhar com serviços e com APIs. Ele ignora o fato de que existe latência. O tempo para o dado chegar do computador A para o computador B depende da rede que você está usando. E o dev ignora. O arquiteto, ou o dev, arquiteto, tem que pensar e lembrar da latência. Mais um ponto, a banda. Tem largura de banda, gente. Tem largura de banda. Aí eu começo a ver mensagens trafegando com um corpo de mensagem de quase 1 mega. Para poder pegar lá o nome e o telefone. Você carrega o dado completo do cliente e transfere ele. O palestrante anterior falou em pegar exemplos do Stack Overflow. Nem sempre isso é uma boa ideia. Transporte. Essa é outra trauma. Por quê? Porque, de um lado, você tem uma aplicação que tem um objeto que tem que transferir para outra aplicação, certo? Então, eu tenho que serializar aqui e desserializar aqui. Serializar implica em gerar um objeto novo, que o garbage collector em algum momento vai ter que coletar. Para desserializar, eu tenho que fazer o parsing dessa string, provavelmente. E aí, o que acontece? Eu tenho mais objetos em memória. Aliás, para vocês entenderem, em .NET, por exemplo, em Java acontece a mesma coisa, nenhum dos garbage collectors, nem de .NET nem de Java, trabalha bem com objetos grandes. E objetos grandes são objetos com mais de 84K. Isso para .NET. Agora, o que pode ter mais do que 84K? Duas coisas, arrays e strings. Aí você começa a ver a memória da tua aplicação subindo, e você não sabe por quê. O que acontece é o garbage collector que simplesmente faz a opção por performance de deixa essa string na memória mais um tempinho. Certo? Então a gente não pode ignorar esse fator também. Agora imagina se eu coloco então um terceiro serviço, porque A depende de B e B depende de C. Agora eu tenho 43 minutos de potencial downtime. Imagina que por alguma razão você resolveu trabalhar com 4 e agora você tem 57 minutos de downtime. E aí você resolveu brincar de Netflix ou Amazon. E você começou a trabalhar com uma míriade de microserviços dentro do seu sistema, e todos eles dependentes e conectados. Bom, meus amigos, se você tiver 100 serviços, você vai estar com uma disponibilidade aparente de 37% no dia, se a coisa for mal projetada. Então, não seja irresponsável.
Agora, como é que você resolve isso? Por que está se falando tanto em eventos e em mensageria? Por que isso começou a ter tanta relevância? Porque, na prática, o downtime de um serviço de mensageria costuma ser 0. Ou seja, eles têm virtuais 100% de disponibilidade. Eu digo virtuais porque nada no mundo é 100%, certo? Mas esse virtual 100% eventualmente anula o efeito. Então, falar sobre disponibilidade com um sistema onde você está trabalhando com múltiplas APIs implica em você pensar em mensageria, implica em você pensar em eventos. Se você não fizer isso, à medida que você fragmentar a sua aplicação, você aumenta o risco de downtime na sua aplicação. E isso passa a ser um problema. Aqui vem uma coisa que é muito importante, senhores. Estratégias para escalabilidade. Existem várias estratégias de escalabilidade que a gente pode e deve utilizar. Aqui eu estou utilizando. Esse exemplo aqui vem de um livro chamado A Arte da Escalabilidade. E ele fala como que você deve escalar a sua aplicação. Antes de pensar em microserviços, o que ele fala é o seguinte: a sua aplicação consegue escalar bem na horizontal? Você consegue resolver a sua aplicação colocando mais instâncias do mesmo serviço a rodar? Se, por favor, você tem um monolítico e você quer pegar e transformar o seu monolítico numa aplicação escalável, antes de cair no risco e no custo, porque complexidade é custo, de tentar migrar do monolítico direto para o microserviço e encontrar tudo aquilo de problema, prepara a tua aplicação para conseguir levantar uma instância do lado. Ah, mas o meu time não sabe fazer isso. Muito bom, aprende. Aprende e depois migra, porque senão você vai ter problemas em produção. Segundo passo, você tem que conseguir splitar dados. Eu consigo fazer sharding, você não sabe o que é sharding, não implementa microserviços. Ok, você já consegue levantar na escala na horizontal, você já consegue fazer sharding dos seus dados, lindo, maravilhoso. Agora você pode começar a pensar em microserviços. Você já fez o tema de casa. Entenda, nós podemos aumentar a resiliência das nossas aplicações através de padrões mais simples, menos complexos, porque complexidade é... Caramba, vocês estão muito empolgados, isso me anima muito. Vamos lá. Outra coisa. Eu vejo muita gente falando que eu tenho que construir um serviço que não caia. O meu código não pode cair. É o modelo JSON, né? Se ele morre... Assim, JSON é melhor do que o nosso amigo Highlander aqui do lado, né? Porque o Highlander é o imortal. Certo? Então, o que eu estou querendo argumentar com isso? Cara, ter um serviço que não caia é absurdo. Na verdade, você não tem que se preocupar em fazer um serviço que não caia para ter resiliência. Você tem que se preocupar em ter um serviço que consiga ressuscitar. E é por isso que eu estou trazendo o JSON, porque o JSON sempre morre no final do filme, mas sempre ressuscita no início do próximo. Agora, o JSON é bom, mas melhor que ele é o agente Smith. Porque o danado ressuscita rápido. O JSON tem que cair um raio em cima dele, alguma coisa acontecer insana. O agente Smith consegue ressuscitar rápido. É por isso que você fala sobre Kubernetes, sobre containers e tudo mais, e isso vem ganhando relevância. Por quê? Porque esse cara consegue ressuscitar rápido. Agora, mais do que um agente Smith, a gente deveria pensar em ter um time de agentes Smiths. E aí volta de novo a questão da escalabilidade na horizontal. Você não tem que levantar... Se você está começando a trabalhar com APIs e você quer ter resiliência, entenda, o caminho para a resiliência significa ter mais de uma instância. Porque quando uma morre, a outra assume. Ou as duas dividem a carga e morrem juntas ressuscitando rápido. Banco de dados. Esse tema é polêmico, mas banco de dados costuma ser gargalo em quase todas as aplicações que eu tenho tido acesso. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Banco de dados, SQL Server, Oracle, Raven, independente de qual seja o banco, eles foram projetados para suportar um punch de dados seguramente maior do que aqueles que a aplicação de vocês tem que aguentar. Qual o problema? Provavelmente você está usando o banco de uma forma errada. Mas, quando a gente fala sobre serviços, o lance todo é o seguinte, ó, é um problema eu fazer os dois bancos, dois sistemas, compartilharem o mesmo banco. E por que isso é problema? Por uma razão muito simples. Se você tiver que fazer uma atualização de esquema, a atualização do banco para um serviço vai implicar em downtime para o outro. Microserviço significa desacoplamento. Se você não conseguir trabalhar com desacoplamento, você não precisa de microserviço. Continua na sua aplicação monolítica. Aliás, não existe microserviço que compartilha banco. Se você tem isso, você só tem um pesadelo para Ops. Bom, de novo, não sou eu. Aqui tem a ideia. Você deve fazer os seus serviços compartilharem. Então, cada serviço deve ter o seu próprio banco.
Ah, Elemar, eu não consigo projetar isso. Bom trabalho, você é o arquiteto, está na hora de começar a pensar em como você consegue fazer essa separação. Mas então, fazer o seguinte, e se eu fazer o serviço A, consultar os dados do serviço B? Meu amigo, é o seguinte, ó, banco de dados é como se tivesse do seu lado um amiguinho. Meu amigo, você sempre tem que trabalhar no ombro, não no banco. No ombro. Não mexe no banco de dados do amiguinho. Ok? Chaos Engineering é uma coisa interessante, é um tema muito bom, mas que eu também vou deixar como tema de casa para vocês, porque o tempo não vai nos permitir falar. Chaos Engineering é o que a Netflix aplica para ter resiliência dentro da Netflix. Posso dizer uma notícia triste para vocês? Provavelmente Chaos Engineering não se aplica ao cenário de vocês. Ou não vai se aplicar tão cedo. Por quê? Porque a Netflix assume o seguinte, ó, eu começo a plantar o caos, que é derrubar as coisas e tudo mais, quando eu tenho certeza absoluta que nada derrubaria o meu sistema. Então, por isso, eu começo a testar ele na prática. Chaos Engineering, se você conhece pontos de falha na sua aplicação e você tenta aplicar Chaos Engineering, você não está aplicando Chaos Engineering, isso só está sendo irresponsável. Ok? Avançando, it's all about caching. E eu queria falar um pouquinho sobre esse ponto nos últimos minutos da nossa apresentação. O que eu quero falar aqui? De novo, voltamos para o cenário de que eu tenho um serviço que tem disponibilidade de 99% e por isso eu estou no ar somente 14 minutos. Eu tenho 14 minutos de downtime máximo por dia. Lindo. Sweet. Como é que eu contorno esse problema? Bom, a estratégia óbvia é eu trabalhar com uma réplica. Ou seja, eu boto um segundo cara aqui do lado porque eu começo a pedir, com o load balancer, né? Eu começo a assumir que se por acaso esses caras vão ter falhas, eu começo a pedir a Deus que essas falhas não aconteçam no mesmo tempo. Certo? Então, a réplica serve para isso. Eu diminuo estatisticamente a possibilidade de eu ter downtime. Então, você tem que começar a trabalhar com réplica. Isso é estratégia básica de resiliência. Aí você vai dizer, tá bom, eu tenho os meus sistemas replicados, mas eles começam a acessar o mesmo banco? Você moveu e você criou um gargalo. Você moveu o gargalo do seu servidor de aplicação para o seu servidor de banco. O que você faz? Você coloca do lado um slave. E você começa a trabalhar com uma estratégia de replicação do banco. Aí você resolveu o problema da replicação do banco, só que o banco, senhores, bancos de dados relacionais são ótimos para gravação e péssimos para consulta. Mas o que nós mais fazemos são consultas. Só que a consulta tem uma performance horrível. Então, para compensar o problema do banco, a gente vai lá e cria um índice. E aí, a gente pega e transfere parte do que o banco era bom, que era a gravação, e transfere para a consulta, mas a gente torna a gravação pior. Certo? Ou seja, fica sempre meio... Mas, enfim, o que você faz para contornar? Caching. Você vai lá e coloca... Eu disse caching. Né? E você vai lá e faz o quê? Você coloca um servidor no meio, um Redis da vida, para você trabalhar com cache em cima do seu banco. Esse é um padrão para você começar a pensar em resiliência. Agora que você tem caching, você começa a pensar como que você consegue pensar como você pode avançar para tornar a sua aplicação ainda mais resiliente. O que você faz? Você coloca um client-side caching. Porque o melhor request, o request mais rápido para você processar, é aquele que você não faz. Certo? E aí, o que eu vejo nas aplicações? Eu vejo gente que ignora que browser consegue fazer caching. Senhores, o browser consegue fazer caching. Usem o caching do browser. Certo? Então transfira, ou mesmo que não seja cache, se você desenvolve uma biblioteca para consumir a sua API, faça com que essa biblioteca que consome a sua API considere inspiração, considere lá a informação do hash que você gerou para verificar se seu conteúdo está válido ou não, estabeleça um timestamp. Depois disso, eventualmente você trabalha com CDN também, porque se por acaso passar, por que não utilizar um caching de borda? Na verdade, aqui está CDN, mas podia ser um caching de borda. Você pode colocar um cache na frente do seu servidor de aplicação para começar a suportar. Resiliência, na prática, é caching e réplica. Esse é o padrão para você ter resiliência. Ok? Mais uma vez, usar JSON não é uma boa ideia. Se você está trabalhando com serviços, principalmente para entregar dentro de casa, trabalhe com representações mais inteligentes. JSON é verboso. Para os seus serviços, para a comunicação entre os seus microserviços, use módulos binários. O Martin Spear, que eu estou citando aqui, é o engenheiro de performance do Netflix.
Então use o gRPC, use alternativas para você fazer serialização que sejam mais inteligentes, principalmente em serviços de alta performance dentro da sua própria rede. Se você for expor externamente, legal, JSON funciona. Agora, não pense, você não precisa falar só JSON. Acabou meu tempo, mas só para a gente poder observar mais duas coisinhas. Esses e outros conteúdos acabam estando disponíveis também dentro do site da Eximia, que é a empresa que eu criei para ajudar empresas como a de vocês a desenvolver aplicações que sejam resilientes. Então, eximia.co é um site onde eu dou prioridade para a discussão sobre aspecto de business com tecnologia, e eximia.tech é onde você vai achar informação sobre implementação e sobre código. Você quer ver código? Eximia.tech. Quer falar sobre estratégia? Eximia.co. No mais, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Meu nome é Elemar Júnior. Nas redes sociais, eximia.co, mas se você quiser falar com o Elemar Júnior, é ElemarJR no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, em praticamente tudo. Menos no Skype, lá é elemar.júnior, porque algum filho da mãe pegou ElemarJR. Esse número de celular que está ali é o meu, tá? Que está aqui no meu bolso. Se eventualmente alguém quiser trocar uma ideia mais tarde, pode mandar mensagem por WhatsApp. Confesso para vocês que, para mim, o WhatsApp funciona muito, mas muito melhor do que e-mail. Eu sou meio atrapalhado com e-mails. Aliás, esse negócio de tecnologia definitivamente parece que não é para mim. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Vai ser um prazer bater papo com vocês ali fora, ok?